Jovens estão realizando a Conferência da Juventude, o tema A Verdadeira Espiritualidade, baseado numa obra de Francis Schaeffer. E nosso irmão reverendo Allen Porto, pastor na igreja de São José do Rio Preto, está conosco a convite deles. Eu peço que ele esteja aqui com a gente, vamos orar por ele. Ele foi o pregador da sexta, do sábado, hoje pela manhã. E hoje à noite também estará conosco. Vamos orar ao Senhor e ouvir a palavra de Deus. Senhor Deus, nós te louvamos pela vida do teu servo. Ó Deus, que o Senhor separou para que a tua palavra seja pregada, Senhor, no Brasil, ó Deus, e em qualquer outro canto que o Senhor o levar. Ó Deus, é teu servo, Senhor, teu instrumento, ó Deus, separado, Pai amado, santificado por ti mesmo, ó Deus, para a pregação da tua palavra, no ensino, Senhor, da tua palavra. Ó Pai, Ele está fazendo isso, Senhor, aqui, desde sexta-feira com os nossos jovens. Ó Deus, está conosco também nesta manhã. Ó Deus, e nós pedimos ao Senhor que o abençoe abundantemente. E também, Senhor, abençoe toda a congregação reunida, ó Deus, aqui, Pai, para ouvir também a tua palavra. Assim, Senhor, nós oramos agradecidos, pedindo estas bênçãos em oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Bom dia, irmãos. Desde já eu quero agradecer à igreja pela acolhida, em especial os jovens que têm me recebido tão bem. Já me levaram para comer hambúrguer pela cidade, para passear pelos parques. Tá uma maravilha isso, viu? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4. Esse é um texto conhecido, talvez você lembre bem da história. O episódio em que Jesus encontra e conversa com uma mulher samaritana. João, capítulo 4. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá.
Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: o que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Agora vamos pular um pouquinho lá para o versículo 39. E ler só mais o versículo 39, que nos diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Essa é a palavra de Deus. Desde sexta-feira a gente tem pensado, meditado aqui sobre o tema da verdadeira espiritualidade, utilizando essa referência de um pastor presbiteriano que teve um ministério muito impactante na segunda metade do século XX. O nome dele era Francis Schaeffer. Ele era um pastor americano, mas que desenvolveu o ministério na Europa, na Suíça. E o ministério dele, que começou com uma coisa muito simples, recebendo pessoas em sua própria casa, produziu um impacto impressionante no mundo inteiro. De fato, preparando cristãos não apenas da Europa, como Estados Unidos, Brasil, ajudando esses cristãos a responder melhor à cultura, a interagir melhor com a cultura e a anunciar o Evangelho de forma mais fiel e de forma mais consciente no final do século XX e início do século XXI. Mas o que nós temos visto até aqui é que, embora o nome Francis Schaeffer seja reconhecido entre teólogos e estudiosos, e ele seja considerado por alguns como um dos líderes cristãos mais influentes do século XX, embora você possa falar nele e pensar em alguns dos livros que ele escreveu, ou do ministério que ele criou, uma das chaves fundamentais para ele ter sido o homem que se tornou foi esse conceito de uma espiritualidade verdadeira. Ele experimentou na sua própria vida uma transformação radical quando ele redescobriu o Evangelho e assim pôde caminhar com Deus, produzindo impacto em pessoas, uma de cada vez. Então, na sexta-feira, nós vimos um pouco da história desse homem, e ontem à noite nós caminhamos percebendo qual é o fundamento dessa verdadeira espiritualidade e quais são algumas das marcas que essa verdadeira espiritualidade carrega consigo. Nós vimos que o fundamento básico é o Evangelho, a obra consumada do Senhor Jesus Cristo. O fundamento de todo vigor e de toda beleza na nossa caminhada com Deus é a certeza fundamental de que nós não temos nada para levar a Deus como méritos, obras ou conquistas pessoais. Nós simplesmente nos aproximamos de Deus com as mãos vazias, dizendo: eu quero receber aquilo que Cristo fez no meu lugar. Essa é a fonte, aliás, de todo descanso,
Porque quanto mais nós nos esforçamos para tentar impressionar a Deus ou conquistar alguma coisa de Deus, mais cansados e frustrados nós ficamos. No entanto, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor em humildade, com as mãos vazias, nós somos aptos a receber a graça, receber o alívio, receber a bênção e a transformação do Senhor. Nós vemos que a verdadeira espiritualidade não está centrada simplesmente em listas daquilo que você pode fazer ou daquilo que você não pode fazer, mas está centrada fundamentalmente na lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Um resumo dos 10 mandamentos. Nós vemos como a verdadeira espiritualidade focaliza não apenas o comportamento externo, mas o coração e as motivações. Porque nós podemos, hipocritamente, simular alguns comportamentos, maquiar um pouco das externalidades da nossa vida, mas Deus sonda o íntimo do nosso coração. Jesus nos ensina que é do coração do homem que procedem os maus pensamentos e as más práticas. Provérbios nos diz que nós precisamos, sobre todas as coisas, guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, quando nós buscamos essa transformação interior, os aspectos exteriores do comportamento também serão manifestos. E nós vimos que a verdadeira espiritualidade é positiva e não apenas negativa. Existe uma dimensão negativa porque nós somos chamados a morrer, a negar, a abandonar, a rejeitar a nós mesmos, ao mundo, ao pecado. Toda essa dimensão negativa deve ser percebida por nós. Mas muitas vezes essa ênfase negativa nos deixa cegos para toda a realidade positiva que a Escritura nos apresenta. Nós morremos com Cristo, mas agora nós vivemos com Ele. Nós somos chamados por Deus para expressar agora uma vida de beleza, com significado, com alegria. A verdadeira espiritualidade é mais do que simplesmente rejeitar coisas, é abraçar também novas coisas da parte de Deus, para que nós vivamos no mundo para a sua glória. O impacto e o significado do que está acontecendo aqui diante de nós. Nós temos uma mulher sedenta, uma mulher que decide ir ao poço para pegar água. Agora, existem alguns detalhes no texto que deveriam chamar a nossa atenção. Veja, pegar água no poço é diferente de simplesmente abrir a torneira. Pegar água no poço demanda um balde, corda, descer. Um trabalho braçal. Que horário do dia você escolheria para fazer isso? Provavelmente um pouco mais cedo, quando o sol ainda não está tão perturbador, ou no fim da tarde também, quando a coisa já aliviou um pouquinho. No entanto, o texto nos diz que essa mulher vai ao meio-dia pegar essa água. Ela decide fazer um trabalho pesado ao meio-dia. E eu não sei se você já se perguntou a razão disso, mas alguns estudiosos se perguntaram e têm sugerido algo. Essa mulher decidiu fazer esse tipo de coisa ao meio-dia porque
As outras pessoas não fariam esse trabalho nesse horário. Meio-dia era um horário em que as pessoas estavam mais reclusas em suas casas. E ela decidiu fazer isso porque assim ela estaria isolada do convívio social. Mais à frente o texto vai mostrar por que ela se isolava ou se escondia. Mas o fato é que ela está lá. E de fato não tem ninguém no poço senão o Senhor Jesus. Ela chega no poço e o Senhor Jesus começa a conversar com ela. Ele pede água para ela e ela estranha aquilo. E Jesus diz, olha, se você soubesse com quem você está falando, você que pediria água para mim. Ela diz, mas o senhor não tem nada para pegar água, como é que funciona isso? E Jesus diz, a minha água não é desse tipo, a água que eu tenho para oferecer mataria sua sede para sempre. De novo, ela não está entendendo, ela diz, Senhor, então me dá essa água, para que eu não precise mais vir aqui pegar, para que eu não tenha que passar, não experimente mais sede. E Jesus diz, tá bom, ok, faz o seguinte, traz o teu marido aqui. E agora Jesus toca num ponto sensível. Ela tenta desconversar um pouquinho, né? Eu não tenho marido. Mas Jesus sonda os corações. Jesus diz, é verdade, você não tem marido. Porque você já teve 5. E esse que está contigo agora não é teu marido. Mais uma vez ela tenta desconversar. Puxa, eu estou vendo que o senhor é profeta. Então me diz uma coisa, eu tenho uma curiosidade teológica aqui. Os samaritanos dizem que a gente deve adorar aqui, os judeus dizem que a gente deve adorar em Jerusalém. Como é que funciona isso? Jesus não se deixa enganar pelas curiosidades teológicas daquela mulher. Aliás, às vezes funciona com a gente, né? Nós nos escondemos atrás de curiosidades teológicas para não ter de encarar o ponto central de que Jesus está nos chamando para um encontro pessoal com Ele. Jesus diz, a adoração não é simplesmente a respeito de um lugar, é a respeito de uma pessoa. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E mais uma vez ela tenta fugir um pouco daquilo que Jesus está dizendo. Ela diz, bom, quando o Messias vier, ele vai explicar todas essas coisas para a gente. E então Jesus se revela plenamente a ela. Eu sou o Messias, eu que estou falando contigo. E agora o texto não fala tão claramente, mas parece que a situação é semelhante àquela do apóstolo Paulo. As escamas caem dos olhos daquela mulher. Ela encontrou o Senhor Jesus, o Messias, e o texto aponta uma transformação significativa. Ela estava levando o seu balde para pegar água, e agora que ela encontrou o Senhor Jesus, o texto diz que ela deixa o balde lá e vai para o meio da cidade, e vai chamar as pessoas da cidade para encontrar Jesus. Não sei se você percebeu o que está acontecendo aqui. Toda a figura da água no texto é uma figura bela. Você tem uma mulher sedenta. Uma mulher em busca de satisfação e descanso. E essa mulher escolheu uma área sobre a qual ela repousaria o seu descanso. Uma área onde ela tentaria encontrar a paz para o seu coração e a felicidade última. E essa área específica era o amor ou os relacionamentos. Ela teve um marido. Alguma coisa não deu certo. Ela foi para o segundo marido. Alguma coisa não deu certo. Ela foi para o terceiro marido. Alguma coisa não deu certo. Ela foi para o quarto marido. E essa mulher é brasileira, né? Ela não desiste nunca.
Ela escolheu o amor, os relacionamentos como a fonte última de descanso. Então ela continuará se envolvendo em vários relacionamentos até que ela possa experimentar paz. Só que no meio dessa caminhada existe um problema. Ela começa a ser vista socialmente como uma mulher promíscua. E agora ela tem que fazer uma escolha. Ou ela continua vivendo de modo respeitável na sociedade e assim anula um pouco desse seu desejo pelo amor, ou ela rompe com os padrões sociais e continua à procura do amor perfeito. Ela escolhe a segunda opção. E agora ela se isola do convívio social. Ela vai buscar água no poço na hora que não tem ninguém lá. Porque ela não quer encontrar as pessoas, ela não quer mais uma vez ouvir as críticas acerca da sua vida. Ela está buscando descanso no seu coração. E não interessa se ela já está no sexto homem, que nem é marido dela. Ela ouviu aquela música e acreditou que é impossível ser feliz sozinho. Ela está em busca do amor, em busca da paz, em busca do descanso. E então ela encontra o Senhor Jesus. E Jesus tem coisas duras para falar para ela, porque Jesus demonstra exatamente a idolatria do seu coração. Você está buscando paz, satisfação, descanso no lugar errado. Nenhum marido vai te dar o descanso último para o seu coração. Aliás, essa é a mensagem para a gente também, não é? Nenhuma esposa, nenhum marido, nenhum filho, nenhum cargo, nenhuma casa, nenhum carro, nada dos elementos criados é suficiente para satisfazer o vazio do nosso coração, é suficiente para trazer a paz última e o descanso último para o nosso coração. E essa mulher sedenta finalmente tem os olhos desvendados e contempla o Senhor Jesus. Agora o seu coração encontra paz. E como a evidência de que o coração dela foi transformado, o que ela faz? Ela deixa o cântaro, ela deixa o seu balde. Ela encontrou a água da vida, ela não precisa mais daquilo. Ela se escondia da cidade, agora ela vai para o meio da cidade. E no meio da cidade, o que ela diz? Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. O que ela tinha feito? Promiscuidade. Mas ela não se envergonha mais disso, porque ela encontrou a satisfação última para o seu coração. E agora, como resultado final, aquela mulher que vivia para si mesmo, usando pessoas para tentar encontrar a sua paz, serve as pessoas. E o versículo 39 nos diz: muitos creram no Senhor Jesus por causa do testemunho daquela mulher. A verdadeira espiritualidade, aquele que encontra o Evangelho, experimenta profundas transformações no seu coração. O Francis Schaeffer trabalha isso utilizando o conceito de cura substancial. A cura substancial é aquela obra da graça que realmente transforma a nossa vida aqui e agora, embora não transforme de um modo definitivo no presente momento. Aquela mulher, provavelmente algum tempo depois, teve de lidar novamente com tentações, com desafios, com cansaço. A verdadeira espiritualidade, centrada no Evangelho, promove um fruto que de fato restaura o nosso coração. Promove uma cura substancial que redefine a nossa caminhada. E assim, mesmo ainda não sendo perfeitos, nós já podemos experimentar descanso e paz com a graça do nosso Senhor.
A primeira coisa que ela faz é remover de nós o fardo da culpa. A história dessa mulher é a minha história e é a sua história. Nós escolhemos alguns ídolos, tentando encontrar nesses ídolos a satisfação e a felicidade última para o nosso coração. Alguns depositam toda a sua esperança no serviço. Se eu trabalhar muito, então eu serei uma pessoa honrada, respeitável, eu serei uma pessoa de valor. Outros depositam nos relacionamentos. Se eu tiver um marido, se eu tiver uma esposa, eu serei feliz. Alguns depositam essas coisas essa satisfação em posses. Se eu tiver aquele carro, se eu tiver aquela casa, eu estarei descansado. Alguns depositam no dinheiro. Se eu tiver tal quantia, eu me sentirei pleno. O problema é que nenhuma dessas coisas satisfaz o nosso coração. E assim a nossa busca traz uma mistura de esperança e culpa. O homem que deposita o seu senso de valor, ou a mulher que deposita o seu senso de valor no trabalho, busca cada vez mais a satisfação no trabalho enquanto sacrifica a sua vida familiar. Então ela consegue celebrar pequenas conquistas no trabalho ao mesmo tempo que sente culpa no seu coração por aquilo que não está cumprindo. A mesma coisa com o dinheiro, a mesma coisa com o amor, a mesma coisa com o sexo, a mesma coisa com todas as outras áreas de idolatria. No entanto, quando nós conhecemos o Evangelho, a culpa é removida dos nossos ombros. Porque a nossa culpa foi lançada sobre o Senhor Jesus e a sua justiça foi lançada sobre nós. O problema fundamental de desintegração do nosso coração é removido. Não somos mais culpados, fomos aceitos pelo Senhor e nisso repousa o nosso descanso. Uma vez que a culpa é removida, o sentimento de culpa pode ser removido também. Não é sobre isso que muitos psicólogos têm falado hoje? Como tratar o sentimento de culpa que nós carregamos? Mas para alguns deles, o sentimento de culpa vem como resultado de uma sociedade cheia de leis, de normas, de demandas e de expectativas. E alguns vão dizer, olha, para você se livrar do sentimento de culpa, você tem que romper os padrões sociais mesmo. Se aceitar como você é. O Evangelho tem uma resposta um pouquinho diferente. Ele diz, você tem um sentimento de culpa porque você é culpado diante de Deus. Você é pecador. Mas quando você crê em Jesus Cristo, a sua culpa é expurgada. A cruz colocou fim na sua culpa, de modo que agora você pode descansar. O seu coração, então, pode ser reintegrado. Com a culpa eliminada, você pode voltar a ter equilíbrio pessoal. Francis Schaeffer, antes dessa experiência de redescoberta do Evangelho, era um homem explosivo. Era um homem irado, agressivo em muitos aspectos. Mas o testemunho das suas próprias filhas é esse. Depois dessa transformação do nosso pai, nós vimos um homem diferente. Um homem que aprendeu a ser manso. Eu não sei exatamente qual é o ponto de desintegração no seu coração. A nossa cultura traz uma série de elementos. Hoje, os índices são cada vez maiores de pessoas que experimentam depressão, pessoas que experimentam crises de ansiedade, ataques de pânico. Nós temos pessoas que, exatamente como o Schaeffer, manifestam esse descontrole das suas emoções, dedicando-se ou manifestando explosões de ira.
Nós temos pessoas desanimadas e cansadas. Nós temos pessoas sem equilíbrio interno do seu humor. Corações desintegrados. Mas uma vez que nós conhecemos o Evangelho, uma vez que nós encontramos o Senhor Jesus, uma vez que nós meditamos sobre o fim da nossa culpa por causa da obra de Cristo, uma vez que nós pensamos sobre como fomos aceitos pelo Pai como seus filhos, o nosso coração pode voltar à ordem. Um coração no lugar correto, em um relacionamento correto com Deus, pode vencer a depressão e o desânimo. Pode lutar contra a ansiedade, sabendo que existe um Pai amoroso que cuida de nós e que governa a história. Pode aprender a ser manso, porque nós não estaremos tentando controlar tudo e todos. Nós somos controlados por Deus. Um coração que descobriu o Evangelho, a verdadeira espiritualidade, tem a sua identidade fortalecida em Jesus. Já parou para pensar sobre isso? Como nós colocamos a nossa identidade em tantas outras coisas que não o nosso Senhor? Nós passamos a avaliar a nós mesmos na base de circunstâncias, capacitações, habilidades e relacionamentos. Então nós estamos definindo a nossa identidade em torno dessas coisas. Conversei com um jovem, ele me dizia: pastor, está dando tudo errado para mim, nada dá certo, isso já tem alguns anos. E a partir desse tipo de coisa, perdeu o emprego, perdeu a namorada, não conseguiu concluir o seu curso na faculdade, ele passou a se avaliar e a definir a sua identidade em torno disso. Quem sou eu? Eu sou um fracassado. Algumas mulheres passaram pela terrível experiência de perder um bebê. E agora elas passam a avaliar a si mesmas nessa base. Quem sou eu? Eu sou uma mãe frustrada. Algumas pessoas passaram pela terrível experiência de sofrer um abuso sexual na infância. E passam a se avaliar na base dessa circunstância. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa marcada pela sujeira. Outras pessoas não se avaliam apenas na base das circunstâncias, de ter dinheiro ou não ter dinheiro, coisas desse tipo, está dando tudo bem ou está dando tudo errado. Eles se avaliam na base de algumas qualificações e capacitações. Então, se elas não são tão inteligentes quanto outras pessoas, elas passam a se avaliar como pessoas inferiores. Quem sou eu? Eu sou aquele que não consegue ler bastante. Eu sou aquele que não consegue falar inglês. Eu sou aquele que não consegue desenvolver tais e tais atividades. Eu sou aquele que não consegue se firmar em um emprego. E outros ainda se definem em termos de relacionamentos. Quem sou eu? Eu sou o filho do Zé Ninguém. Eu sou aquele que não consegue uma namorada, um namorado, um marido, uma esposa. Eu sou aquele que não tem amigos. E nós utilizamos essas coisas para definir a nossa identidade e vivemos numa realidade profunda de escassez. Eu não sou, eu não tenho, ou eu sou inferior. Mas quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós tomamos e provamos da água da vida, a nossa identidade pode ser redefinida, não em torno do que nós pensamos acerca de nós, não em torno daquilo que os outros pensam acerca de nós, mas em torno daquilo que Deus nossa circunstância é que se nós cremos em Jesus, nós fomos tirados do reino das trevas, do império das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Quais são as nossas capacitações e habilidades?
nós éramos cegos espiritualmente e mortos espiritualmente, incapazes de entender e discernir as coisas espirituais, mas agora nós não apenas entendemos como amamos as coisas espirituais, agora nós enxergamos. E quais são os nossos relacionamentos? Antes nós éramos inimigos de Deus, como Romanos 8:7 nos diz, agora nós somos filhos amados de Deus. E se em vez de a gente se avaliar na base do que a gente tem e o que não tem, nós simplesmente crescemos naquilo que a Bíblia diz acerca de nós, não seria essa a fonte de grande descanso para o nosso coração? Isso desenvolveria uma outra marca da verdadeira espiritualidade, que é a experiência da gratidão. Em vez de olhar apenas para aquilo que nós não temos, descontentes com a vida, nós perceberíamos o quão bondoso é o nosso Pai e quantas bênçãos Ele tem derramado sobre nós. Nós vivemos ansiosos e cansados porque nós estamos sempre olhando para as coisas que nós não atingimos. Eu não tenho aquela quantidade de dinheiro, eu não tenho aquela casa, eu não tenho aquele carro, eu não tenho aquele cargo, eu não tenho aquilo e isso. E a Bíblia nos ensina sobre uma verdadeira espiritualidade que nos faz enxergar que nós temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A verdadeira espiritualidade promove frutos individuais, uma cura substancial que nos fez perceber a remoção da nossa culpa, a reintegração do nosso coração, o fortalecimento da nossa identidade em Jesus, a experiência de contentamento e de gratidão. E finalmente, irmãos, uma caminhada de momento em momento. Esse é um dos conceitos que eu mais gosto do Francis Schaeffer. Porque o meu próprio coração é um coração ansioso. E eu tenho de lutar com essa minha inclinação com ansiedade o tempo todo. E o Schaeffer diz assim: a nossa caminhada com Deus é uma caminhada de momento em momento. Nós damos um passo de cada vez, vivendo na dependência de Deus no momento presente. Nós nos tornamos pessoas cansadas e aflitas, porque a gente quer carregar um peso maior do que nós podemos carregar. Você olha para o seu filho e você pensa, puxa, como é que eu vou conseguir sustentar o meu filho e dar conta do meu filho e pagar a educação do meu filho até que ele se torne um ser humano adulto e responsável no meio da sociedade? E você quer carregar todo o peso da vida do seu filho agora. O adolescente olha para si e pensa, puxa, minha namorada me deu um fora. Será que eu vou viver a vida inteira como essa pessoa forever alone? Essa pessoa sozinha e rejeitada? O jovem pensa, puxa, eu não consegui ser aprovado no Enem. Ou eu não consegui passar nessa entrevista de emprego. E agora, será que eu vou conseguir algum dia me colocar no mercado de trabalho e conseguir sustentar minha própria vida e ter alguma coisa desse tipo? Nós colocamos um fardo grande demais sobre os nossos ombros. Até mesmo na luta com o pecado, muitas vezes nós queremos dar conta da situação inteira da nossa vida. Será que eu conseguirei chegar ao nível de um cristão piedoso? E o Schaeffer diz, a verdadeira espiritualidade caminha de momento em momento. Sabe, o passado não está mais entre nós, o futuro ainda não chegou, tudo que Deus me deu para viver está agora, no momento presente. Então eu preciso caminhar em fidelidade e dependência de Deus nesse momento. Jesus nos diz em Mateus capítulo 6, não fiquem ansiosos quanto ao dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal.
Então, você não conseguiu passar no Enem hoje? Não se desespere quanto aos próximos 30 anos da sua vida. Lembre-se de caminhar hoje em dependência e fidelidade de Deus. Se não conseguiu vencer a luta contra o pecado hoje, arrependa-se do seu pecado hoje, peça perdão ao Senhor hoje e lute no dia de hoje para não pecar mais. Quando chegar o dia de amanhã, faça a mesma coisa. Caminhe um dia de cada vez, dando um passo de cada vez. E você verá que não precisa carregar o peso do mundo sobre os seus ombros. A verdadeira espiritualidade nos faz descansar. Com corações descansados, nós podemos falar até mesmo sobre as coisas que nos envergonham, como a mulher samaritana fez, e utilizar essas coisas para glorificar a Deus e levar outras pessoas a conhecer o Senhor Jesus. Eu não sei como foi que você chegou aqui nessa manhã, mas eu sei que todos nós experimentamos alguns pontos de grande peso e cansaço no nosso coração. O convite para você é que você medite no Evangelho, que você encontre o Senhor Jesus, que você abandone os seus ídolos, aquelas coisas que você tem escolhido como a sua fonte última de felicidade, e que você descanse ao confiar apenas e somente no Senhor Jesus e na sua obra completa na cruz. É assim que nós somos refeitos, reintegrados, realinhados. É assim que nós experimentamos descanso, paz, alegria e beleza na vida com o Senhor. Que Deus nos abençoe.